Hemos leído, hermanos, en Lucas capítulo 24, el texto bíblico que tiene por título En camino a Emaús. Aquellos dos discípulos que estaban retornando a su ciudad después de haber pasado un tiempo en Jerusalén, haber acompañado a Jesucristo en su ministerio, y ellos vieron todas las promesas, acompañaron de cerca las palabras de Jesús y aprendieron con él muchas cosas maravillosas. Y vemos que ellos, como estaba el ánimo de aquellos discípulos, estaban tristes, como que se todo había acabado porque mataron al maestro, mataron a Jesús, y ahora para ellos todo se había acabado. Quiero detenerme, mis hermanos, aquí en Lucas capítulo 24, cuando dice el Señor Jesús, acercándose a ellos, pero no dando a conocerse, y preguntó, como dice en el versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces, como Jesús, como que haciéndose de que no sabía nada, digo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron en Jerusalén? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Repita conmigo así: el tercer día es mejor. Amados hermanos, a nadie nos gusta recibir palabras o noticias tristes. Usted va a prestar un examen en una universidad y uno se queda ansioso para recibir la aprobación. Y de repente uno va a buscar el resultado y le dice: lamento, pero usted no fue aprobado. Y en ese momento, claro que da una tristeza muy grande, porque uno hace planes, proyectos para el futuro. Y estaba pensando en estudiar esta materia, quería ser doctor, ingeniero, abogado, y de repente tuvo una decepción. Repita conmigo: decepción. Y la palabra decepción es una cosa que nosotros seres humanos a veces nos confrontamos con ellas cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando los resultados no son el resultado deseado por nosotros. Lo mismo sucede cuando uno va y bueno, siento unos dolores aquí o allá, y he tomado varias medicinas y no pasó nada, pero tengo que hacer unos exámenes para ver qué está pasando. Y ahí uno va, saca la sangre y exame de orina, de un montón de cosas, y él espera que en el resultado salga todo negativo. Pero no siempre es así. No siempre pasa eso. Y uno va a buscar el resultado y entrega al médico, y el médico lo lee y dice: lamento, pero tienes una enfermedad que necesita una cirugía urgente. En aquel momento, claro, hay un choque emocional y uno ya piensa: bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy mal. Y muchos caen en la depresión y ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué pasó eso? Y de ahí por delante todo para él es
tristeza, derrota. Eu não imaginava isso. Eu pensei que era um dolor normal por um dia de trabalho ou por estresse, mas não, estou enfermo. E nadie se alegra com isso. Por supuesto que não. As decepções traem amargura, como al joven que está apasionado por uma chica, uma senhorita, e pensa, bueno, vou acercar-me a ela e vou dizer que la quero e pedir sua mão em casamento porque la quero. E ele conta com que resposta? Que resposta espera ele? Um sim. E ele vai, se embeleza, se peina, se pinta, se perfuma e hace de tudo. E de repente ele abre o coração com aquele mundo de elogios. He visto tus lábios mais bello que la rosa. He visto tus ojos brilhar mais que o sol. Tus palavras me caem como fuego en el corazón. E descobri, e cheguei à conclusão: tu eres a mulher que será minha futura esposa. ¿Aceptas casar comigo? Qual é a resposta que esse jovem espera? Por supuesto que é um sim. Pero a senhorita disse: mira, hermano, lamento e te agradeço por tus sentimientos respecto a mi persona, pero te confieso, no siento lo mismo por ti. Es como que el mundo de este joven, bueno, va por tierra. Aquele que ele pensava que iba a ser sua companheira para toda a vida, le dijo não. E muitas vezes essas coisas e outro tipo de notícias negativas, decepções que vêm à vida, nos leva a pensar que todo está acabado, que nosso mundo se derrumbou, e vemos mais ou menos igual estes dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Donde eles haviam estado? Estava em Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. O nome Jerusalém significa casa de paz. Jerusalém em hebraico. E hemos estudado hoje na escola dominical, não? Qual foi o antigo nome de Jerusalém? Salém. E agora Jerusalém. E a palavra Jerusalém tem todo que ver com alegria. Jerusalém simboliza casa de paz, lugar de paz. E que bueno é ter paz. Por isso a igreja de Cristo tem paz, porque Ele é o príncipe de paz, e Ele que tem a Jesucristo tem paz no coração. Quando dá um aplauso a esse Cristo, o príncipe de paz em nossa vida. E Ele que tem a Cristo tem paz, e quem tem paz é feliz, porque em toda circunstância de sua vida, Ele lo hace, toma decisões com paz e alegria. E Jerusalém foi o lugar onde eles ouviram muitas coisas bonitas. Escucharam de Jesus que Ele era o que consolaria a todos os oprimidos por el diablo. Eles escucharam que Jesucristo era aquele que havia venido para abrir os olhos a los ciegos, a poner e libertar a los cautivos, e a pregonar o ano agradável do Senhor. E ele dizia: eu sou o Hijo de Deus. Então se criou uma expectativa grande no coração de los 12, mais los 70, depois los 120 e depois los 500. Pero quando estes dois que estamos falando se olvidaram de outras palavras que havia dito o Senhor, quando Ele dijo: é necessário que o Hijo del Hombre seja preso, entregado e seja muerto, mas al terceiro dia ressuscitaria. Mas, meus irmãos, quando chegou aquele momento, onde levaram a seu Senhor, lo azotaram e eles viram que los iba a matar, diz a Bíblia que todos lo abandonaram. Como que suas esperanças se haviam acabado. Todo aquele
palácio de esperança, de alegria, de fé, de paz, de futuro para Israel, se desmoronou. Pero eles aún estavam em Jerusalém, o lugar onde receberam a palavra, o lugar onde foram alimentados, o lugar onde viram os milagros que Jesus Cristo hizo, onde viram almas sendo liberadas de demônios, lugar onde eles escutaram de Jesus promessas gloriosas de vitória. Pero agora eles estão retornando a Emaús com um prospecto de vida. Todo está acabado. Quando é que uno desiste de algo? Quando é que desistimos de um projeto? Quando, intentando alcançá-lo, as portas se cierram, as esperanças se acabam, as condições não se apresentam e uno acaba desistindo. Sabe que isso não é para mim? Creio que eu fui demasiado positivo em pensar nisso. Assim que uno deixa a um lado e as esperanças se acabam. E assim estavam esses dois. E me imagino quando um estava em Jerusalém, um dizendo ao outro: que nos queda? Aquele que era a garantia de nosso futuro, a promessa de vitória para nosso povo Israel, lo mataram. E aquela persecução, aquela angústia, aquele malos trato, todo o sofrimento que passava na gente que seguia Jesus, é como que quedou alojado no coração desses dois homens. E eles naquele momento solamente se acordaram das coisas malas. Só se acordaram das negativas. Por isso foi que quando eles retornavam para Emaús, o nome Emaús, irmão, é totalmente contrário ao simbolismo do nome de Jerusalém. Emaús significa caliente em hebraico e também significa pessoas despreciáveis. Então, mira a diferença: deixar a Jerusalém, lugar de paz, lugar de vitória, lugar de esperança, lugar de solução, lugar de bendição, lugar onde eles iam ver seu povo ser libertado de los romanos, e agora, cansado, desanimado por lo sucedido, estavam retornando a um lugar de pessoas derrotadas. Então, Jesucristo se acerca a eles, pero sem manifestar-se. Só Deus para explicar isso, não? Como é que esses discípulos passaram 3 anos com Jesus e agora Jesucristo se acerca a eles e eles não o reconhecem? Claro, o Senhor lo hizo. O Senhor hizo isso para que não le reconozca. E o Senhor chegou e, irmãos, se preocupou com a tristeza de los dois. Ele perguntou: por que estáis tristes? Sabe por que há esta pergunta, irmãos? Vamos traduzir o que está por detrás desta pergunta: por que estáis tristes? Era o mesmo que o Senhor hubiera dicho: ustedes não têm necessidade de estar tristes. Ustedes tinham que quedar em Jerusalém. Você já experimentou aquele momento de alegria, de gozo, quando o Senhor te ha salvado, quando Ele te deu a solução de um problema, quando Ele renovou tua esperança? Não era um lugar de gozo, não era um lugar de alegria? É aí que o Senhor quer que estamos, em nossa Jerusalém celestial, em nossa Jerusalém espiritual, porque Jerusalém é lugar de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Pero por causa de los problemas, queridos hermanos, é normal que os seres humanos, afetados por los problemas, por las angustias, por las luchas que se presentan, há uma tendência de desanimar, há uma tendência de entristecer-se, há uma tendência de deixar os planos que estavam pensando. Pero quando o Senhor pergunta: por que estás triste? Ele está dizendo hoje a nós: não há motivo de tristeza, porque hoje não é viernes. O dia que crucificaram a Jesus era viernes.
Pero ellos quedaron en la desgracia, quedaron en la miseria del viernes, quedaron en la tristeza y amargura de ver sus esperanzas destruyéndose cuando mataron a su maestro. Y ellos volvían para Emaús con el viernes en su corazón. Retornaban para el lugar de personas desesperadas, despreciables, con el viernes en su corazón. E quando passa isso com nós outros, nos olvidamos daqueles dias de vitória. Nos olvidamos daqueles dias de bendição, quando venimos ao culto dando glória a Deus, falando em línguas estranhas a los que são bautizados com o Espírito Santo. Aquele dia que chegamos e saludando ao porteiro com um abraço e dizendo, la paz do Senhor, meu irmão, e estamos aí como chispeando alegria por todo lado. Estamos em plena Jerusalém, lugar de vitória. Pero nos olvidamos que o Senhor dijo, en el mundo tendréis aflição, pero não desanimem, confiad, eu he vencido o mundo e ustedes vencerão por mim, bendito seja o Senhor. Por isso ele dijo, ¿por qué estáis tristes? Ou seja, não há motivo para estar triste. Então aqueles dois discípulos, não reconhecendo a Jesus, pensaram que ele era o único forasteiro que está passando por ali. Bueno, de seguro você não sabe nada, porque você é um forasteiro. Você não sabe nada de lo que passou, de las coisas que sucederam. E aí Jesucristo, não, haciéndose, que não sabia, dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Como se não supiera. E eles começam a falar de la esperança que haviam brotado em seus corações respeito ao Senhor. E começaram a lamentar a tristeza de lo que havia passado, crucificando os homens, crucificando ao Senhor. Então, que nos queda? Nos queda volver a nossa terra. Volvamos a Emaús, porque aqui não funcionou. Não é assim que o diabo às vezes abre nosso ouvido? Não saiu bem como tu esperava. As coisas que você pensava que iam ser de uma maneira, viste, não saiu bem. Retorna, vuelve. Isso não funcionou. E o diabo é campeão em fazer desanimar-nos na fé. Satanás é um capo do desânimo, da destruição. Por isso diz a Bíblia que ele vino para roubar, matar e destruir. Pero temos o seguimento desse versículo, mas Jesucristo vino para dar vida e vida com abundância. Alabado seja o nome do Senhor. E quando a hora que escutei todo o reclamo de vocês, escutei todas essas palavras de tristeza e amargura, bueno, hasta luego. Isso como que ia para outro lado. Mas eles disseram, forasteiro, quédate com nós. Já é tarde, quédate com nós. E o Senhor quedou. Pero no momento de comer, Ele agarra, deu graças, partiu o pão para comer. Quando parte o pão, como humo, o Senhor desaparece de delante de aqueles dois homens. Imagine se você está conversando com alguém e de repente uno mirou ao outro, onde foi? Eu não sei, ele estava aqui. Pero não. Era o maestro. Você não, como você reconheceu? Por ele partir del pão. Ele deu graças e ele partiu del pão. Quando ele parte del pão, ele está dizendo de novo: eu sou aquele que foi partido por vosotros para que tengáis vida e vida com abundância. Quando dá um aplauso a este Cristo maravilhoso, e os olhos de aqueles dois foram abertos. Alabado seja o Senhor. E volvieron correndo a Jerusalém. E de verdade volvieron a ver o Senhor. Por que motivo eles estavam nessa situação? Porque haviam abandonado Jerusalém. Inclusive dijeron que há algumas mulheres que foram ao sepulcro e que os ángeles dijeron.
E por que só oyeron noticias? Porque não estavam allá, não estavam juntos. Estavam, todos haviam escapado, pero aún estavam juntos. Por isso foi que o Senhor dijo a aquelas mulheres que foram ao sepulcro: ve e di a Pedro que foi adelante de eles. E agora eles vuelven correndo, porque haviam visto o Senhor. Amados irmãos, por que motivo aqueles dois não han podido reconhecer a Jesus? Entendam uma coisa deste mensagem. Quando estamos cruzando algum problema, quando estamos cruzando algumas aflições, quando pensamos que todo nos vai sair mal, há esta tendência de não discernir a presença de Jesus em nossa vida. Pensamos que Ele não está só porque está o problema. Pensamos que Ele se foi só porque vino a angústia. Pensamos que Ele nos abandonou só porque estamos cruzando um momento difícil. E é isto que o diabo quer poner em nossos corações. Mas hoje, nesta palavra, eu hago os irmãos acordar. Já não estamos no viernes, estamos no domingo. E o domingo foi o domingo de la ressurreição. Jesucristo está vivo e Ele nunca abandona a seu povo. Ele está vivo e nunca desampara aqueles que nele esperam. Se você crê neste Cristo maravilhoso, adore-lo com toda a força de tu coração, com toda a tua alma, porque Ele está vivo e nunca abandonou seu povo. Bendito sea el Señor. La tendencia de los problemas es hacernos dudar, hacernos vacilar. ¿Sabe qué? Volvamos a Emaús. Volvamos a Emaús. No funcionó. Pero volver a qué? Volvamos a la vida mediocre que estábamos teniendo en Emaús. Volvamos àquela vida sem sentido que teníamos quando estávamos em Emaús. Pero por que volver? Porque estivemos em Jerusalém e recebemos tantas promessas. E agora Ele que prometeu está morto. Morto nada. Eles estavam enganados. Ele que havia morto ressuscitou e está vivo por sempre. E é o Senhor de senhores, Rei de reis. Bendito seja o nome do Senhor. Pidamos a Deus, hermano, que nos guarde desse veneno de la incredulidade que vem muitas vezes no momento mais difícil. E pensamos que o Senhor nos abandonou, que estamos solos, que tudo está acabado. Não oigamos do Senhor estes dois adjetivos negativos que Ele dijo àqueles discípulos. Não é bonito, pero Ele dijo. En el versículo 25, Jesucristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos, o sea, que tardan para creer. Insensatos porque no creen. Se eles hubieran mantenido a palavra, mira, Ele prometeu ajudar-nos, Ele prometeu que ia restaurar a nação de Israel, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, pero Ele também disse que ia morrer. Pero hoje, escucha aqui, irmão, não havia algo mais que Ele havia dito? Que coisa? Ele disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. E que estamos fazendo nós indo a Emaús? Que hacemos nós retornando a nossa vida medíocre? Que hacemos nós retornar a la nada? Volvamos a Jerusalém. É de allá que Ele disse que ia aparecer. Ele foi sepultado allá e é allá que Ele vai ressuscitar. Corramos para Jerusalém. E não foi necessário, porque Ele que já se havia ressuscitado se apresentou a eles e se apresenta a esta igreja dizendo: Ele está vivo e Ele sabe de tu problema. Ele está vivo e Ele está a tu lado. Ele está vivo e já ressuscitou. Por lo tanto, é o único que nos pode dar vitória. Quando dá um forte aplauso a este Cristo, el Hijo del Dios viviente que está por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Olvidemos de Emaús. ¿Se acuerdan los judíos cuando salieron de Egipto? Cada vez que tenía problema: Moisés, mejor hubiéramos quedado allá en Egipto, porque allá había comida. ¿No es así? Siempre se acordaban de su vida pasada. Há esperança para tu vida, irmão. Há esperança para tu problema, meu irmão. Há solução para tu angústia, igreja. Pero nunca pensemos em volver a Emaús.
quedemos en Jerusalén la presencia del Señor. Jerusalén significa la iglesia, significa la presencia del Señor. Jerusalén significa lugar de vitória. Jerusalém significa lugar de bendição. Muitas pessoas se foram, já não congregam, já não estão aqui, porque voltaram para Emaús, mas nós aún estamos em Jerusalém, porque é aqui onde Deus ordenará a vida e a bendição para sempre. Es ahí donde el Señor ordenará la bendición y la vinda para siempre, donde se reúne su iglesia, su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando retornaron, se depararon con la realidad. Él no está muerto, ha resucitado y vive para siempre. Usted estaba desistiendo, hermano, del futuro, de su proyecto. Usted piensa que tu problema no hay solución. Recibe esta palabra. La solución está tan cerca de ti como Cristo pareció a aquellos dos hombres, porque Él dijo así: es que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, en este día de septiembre, en este país donde estamos, no es diferente. Porque usted puede no ser un judío, puede no ser un descendiente de Abraham, mas Él dijo lo siguiente: a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirán potestad de ser hechos hijos de Dios, y por lo tanto herederos de la promesa. Somos herederos de las promesas del Señor, y no podemos retornar a nuestra Emaús, sino que permanecer en Jerusalén, en la presencia del Señor, la comunión con el Señor, sirviendo a Él, porque Él no está muerto, ha resucitado y está vivo, y vivo para siempre. Hoy es noche de detenerse. Si usted estaba pensando a volver a tu Emaús, pare. Hoy Jesucristo se manifiesta a ti con esta palabra. No sea insensato ni necio. Creia la palavra e vuelva para Jerusalém. Quando dá um forte aplauso a este Cristo maravilhoso, volvamos àquela esperança de vitória. Pongamos parados, hermanos, vamos estar orando. Pida a Deus que te renueve tu coração, tua esperança seja renovada com esta palavra, e não hagamos como esses dois discípulos de Emaús, como que pensavam que todo estava acabando, se olvidaram de uma promessa maravilhosa: moriré, pero al tercer día resucitaré. No permitamos que las angustias y los problemas de esta vida vengan a disminuir nuestra esperanza y fe de que seremos más que victoriosos. Como dijo el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Oremos, Padre.